Fala pessoal, começando o primeiro Não Seja Clubista. Esse aqui que vai ser um especial de clássicos que a gente vai fazer, começando pelos clássicos de São Paulo. E hoje teremos um majestoso, um Corinthians e São Paulo, um São Paulo e Corinthians. Ó, pode olhar na cara deles que já estão começando a ficar bravos comigo, mas não precisa se preocupar que o negócio aqui vai ser legal, vai ser uma resenha muito bacana. Primeiramente eu queria direcionar a palavra pro Corinthians, pro Lucas, que tá aqui comigo. Lucas, prazer falar com você, muito obrigado por ter aceitado participar desse primeiro Não Seja Clubista, e eu queria que você dissesse o que o Majestoso representa para você na sua vida como corintiano. Primeiramente, boa tarde Murilo, boa tarde Vitor, legal estar participando e obrigado pelo convite. Então, o nome do programa Não Seja Clubista, mas sou bastante clubista, então vamos começar lá falando assim já. Não, mas o Majestoso é importante pra mim porque o Corinthians só ganha de São Paulo, então só tenho boas lembranças desse Majestoso aí. Do outro lado ali do Morumbi, temos Murilo Xavier. Murilo, por favor, fale agora você, o que o Majestoso representa pra você na sua vida, o que você já viveu de bom com esse clássico de São Paulo? Então, boa tarde, galera, boa tarde, Lucão, Vitão, prazer estar aí com vocês. Eu vou falar tudo que o Lucas falou. O nome do programa é Não Seja Clubista, mas eu sou muito clubista e é muito difícil porque o Corinthians só ganha do São Paulo. Então é muito difícil. Assim, é complicado mesmo falar de São Paulo e Corinthians. Eu acho que na situação que tá é complicado falar de São Paulo com qualquer outro clássico, né? Mas o jogo do São Paulo e Corinthians sempre foi muito importante porque desde que eu comecei namorar uma menina que ela é corintiana, então ficou essa rivalidade bastante entre a família. Então tem muito jogo que perde, ganha, então tem sempre essa rivalidade. Mas não dá pra mentir não, que acho que quando chega São Paulo e Corinthians, podem criticar, mas eu dou uma tremidinha assim, porque o São Paulo às vezes dá uma freguesada no Corinthians, não dá. Eu sou clubista, mas eu sou sincero. Então. Tem um 4x0 aí. Tem um 4x0 que teve esses dias aí também aí no Morumbi, mas vamos deixa o Vitor mediar aí, porque senão o Lucas vai começar a soltar faísca. Só nessa primeira resposta de vocês, eu já vi que um dos lados aí começou a pipocar. Vocês sabem. Mas como vocês falaram, o Majestoso que tem muita história, principalmente nesse século, porque muitas coisas importantes aconteceram, até mais do lado do Corinthians nos últimos anos, mas o São Paulo também ganhou vários importantes, principalmente decisões de títulos. E eu queria que o Lucas também dissesse agora qual foi o Majestoso que marcou a sua vida. Pode ser aquele que você assistiu de casa, que ouviu do rádio, ou que foi até no estádio para acompanhar o seu time. É para falar um só? Um só. Tem 5x1, tem 6x0, até difícil. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar 3. Tem um que eu fui... Foi um com... O Corinthians ganhou de 5, se eu não me engano foi 5x1, não lembro. Faz um tempinho já, foi em 2011, gol do Roberto Carlos de falta. Acho que teve esse jogo aí, que o Danilo limpou, cortou os 3, assim. Esse jogo aí eu tava assistindo com a minha família. Foi no Pacaembu. Esse jogo aí foi importante, eu falo porque eu tava assistindo com a minha família. Foi o primeiro caso assim, que eu assisti com a minha família inteira, tá ligado? A família da minha mãe, meu pai e tal, todo mundo junto lá. E eu lembro também do segundo, que é mais importante, que eu fui pro estádio no Pacaembu, foi recentemente, porque eu fui no aniversário de um amigo e esse dia foi especial por outras coisas da vida. Foi 2x1 do Coringão, foi gol do Balbuena e do Jadson. E mais o mais importante foi 6x1, não tem como não. Teve gol, cara, teve gol. A final, pode falar que foi a semifinal do Paulistão de 2009, pode falar. Gol do Christian do meio campo lá, mas o 6x1 foi da hora demais, cara. Tava presente lá, então o 6x1 foi louco. Esse dia foi histórico, eu tava assistindo em casa esse jogo, eu não acreditei. O que Christian fez, o Romero acabou com aquele jogo, foi inacreditável. Agora pulando pro lado do São Paulo, que o Murilo aí no começo falou que meu time não tá muito bem nas últimas, até nos outros clássicos, mas tem algum clássico, algum Majestoso que marcou pra você, não é possível, Murilo? Eu tenho clássicos dos dois lados, tanto o bom quanto o ruim. Esses de 5x1, 6x0 aí e tudo, hoje eu levo mais na zoeira, porque eu cheguei num ponto, depois que teve o 7x1 do Brasil, que qualquer goleada que o meu time que tô torcendo ganha, eu dou risada, sabe? Agora, vou pegar antes de falar dos que eu gostei mesmo assim, eu vou falar um que eu não gostei, que esse eu fiquei nervoso mesmo.
que foi a semifinal do Paulista, eu não sei se foi 2018 ou 2017. São Paulo ganhou de 1-0 no Morumbi, gol do Nenê. Eu fiz uma balbúrdia nessa casa, aí tava aos 40 do segundo tempo em Itaquera, o Rodriguinho faz aquele gol. E aí me perde nos pés. Aquele eu fiquei bravo porque foi diferente de 5-1, 6-1. Era 1-0 aos 40 e pouco e tomou gol. Aí eu não gostei, não. Agora, jogos que eu do São Paulo, eu nunca fui assistir clássico. Eu sou meio bundão pra ir pra estádio assim, pra assistir clássico. Talvez agora que torcida não. Desse tempo que mudou de torcida única, talvez dá pra assistir alguns jogos. O 4-0, que o Cueva deitou nesse jogo. Ele fez gol, ele deu passe. O jogo foi 4-0, acho que foi ano 2018. Eu não sei que ano que foi. Eu vi ontem esse lance. Que aí foi 4-0. O Cueva fez gol de pênalti. O Cueva jogou muita bola. O Chaves fez gol. Não sei nem que país que é o Chaves lá, era o centroavante. O Chaves fez gol. E outro foi o segundo jogo quando o São Paulo jogou com o Corinthians na Libertadores. O Corinthians ganhou o primeiro jogo na fase de grupo, acho que foi 2-0. E aí no Morumbi, São Paulo colocou 2-0, que o Luiz Fabiano fez 2 gols ou um gol só. Mas você vê que é menos do que o Lucas. Se Mano, você for pegar no papel, você nem lembra, né? Falando aí, eu lembrei mais de 5 jogos da hora aqui, cara. Esse jogo da Libertadores aí foi quando o Jadson colocou o Rogério Ceni com o bumbum no chão. Primeiro jogo da Libertadores da fase de grupo. Foi 2-0. Lembro que foi 2-0 e esse depois foi 2-0 no Morumbi. E eu nunca gostei do Danilo, porque o Danilo, quando foi pro Corinthians, ele matava o São Paulo que nem o Romarinho matava o Palmeiras. Então... Pro São Paulino, realmente é difícil ter essas memórias, porque você puxa aí, por exemplo, que o Lucas falou, 6-1, o 5, do que o Danilo acabou com aquele jogo, faltou fazer chover. Tem também o Jadson, o Danilo e Jadson, os dois do São Paulo pro Corinthians, e os dois, na minha opinião, saíram do São Paulo e jogaram muito melhor no Corinthians. Eu não sei se vocês concordam também. Aí você só tira o pato do Corinthians pra pôr no São Paulo, pro cara, jogar 4 jogos bons e o resto... Eu não sei o que acontece com esses caras. O Arouca jogou bem no Santos, vai pro São Paulo, me joga mal. O Ganso joga bem no Santos, vai pro São Paulo, me joga mal. Eu não sei o que acontece com esses caras que chegam do São Paulo, velho. É uma ruim que tem ali no Morumbi, que parece que desde 2012 que ganhou o último título, parece que quem chega lá já chega com uma maldição de carregar um time que... Eu tenho medo do Daniel Alves. Eu tenho medo do Daniel Alves não ganhar mais título. Até o maior campeão futebol. E vai acontecer se continuar. Eu tenho medo disso acontecer. Ô Lucas, e agora, já que o Murilo já fez as suas lágrimas aqui, entregando todas as vezes que o Corinthians fez ele chorar, eu queria que você dissesse também, porque o São Paulo teve suas vitórias importantes e deve ter tido algum jogo que você ficou malzão que o São Paulo ganhou do Corinthians, ou que algum jogador de São Paulo destruiu no jogo. Você tem essa memória ruim? Ó, que eu fiquei malzão, não, mas eu lembro de um jogo triste. Não é um jogo triste, mas acho que foi um Campeonato Paulista que foi o gol do 100º do Rogério Ceni. Que eu acho que aquele jogo dava pra pegar. Jogo que o Júlio César nem viu o cor da bola. Então, eu fico bravo com esse jogo porque foi um gol defensável. Pra mim, se fosse o Cássio, hoje em dia o Cássio ia perder a bola. O José tocou com o dedinho e a altura dele pra mim... Gol 100 de um dos maiores goleiros e justamente do rival ainda, gol 100 em cima do Corinthians. Eu nunca achei o Júlio César bom goleiro, desculpa. Se você estiver vendo esse jogo aí, beleza, bom. Mas eu nunca gostei muito dele, não. Então, pra mim, ele falhou no gol. E aquele jogo eu tava assistindo. Eu e cheio de São Paulino em volta. Só tinha eu de corintiano. Então, imagina como é que foi o negócio, né? E eu tava falando que o Corinthians ia acabar aquele jogo. O Corinthians jogou bem aquele jogo, eu lembro. Mas aí esse gol ferrou. O Júlio César sempre complicou. Eu lembro que ele complicou na final do Paulista contra o Santos. O Neymar deu um chute lá, ele espalmou, a bola furou da mão dele. Mas eu tenho que ser grato a ele. Porque graças a ele ter falhado contra a Ponte Preta em 2012, o Cássio entrou no gol. O Cássio entrou. Tem coisas ruins que vem pro bem, depois que o Cássio entrou. Mas ó, é pra você ver a diferença. O Cássio, ele se manteve no gol do Corinthians, por mais que ele tenha muitas falhas, pra falar que ele não é mentira, ele falha, mas ele é unanimidade que ele é um dos melhores goleiros que passou. Se você pega da era Rogério até Volpe, velho, não dá, mano. É Sidão, é Denis,
Não tem como, não tem como. Bosco, velho. O Cássio é unanimidade. Agora o Murilo citou isso aí do Cássio. Além do Cássio, hoje no elenco atual do Corinthians, tem algum jogador que você queria que jogasse no São Paulo hoje, Murilo? E só fosse o Jadson, mano. Acho que o Jadson voltasse, ele se desse, eu acho que eu ia querer. Acho que o Jadson. Jadson fazer o caminho inverso, o reverso de novo. Porque eu acho que de goleiro, por mais que o Cássio seja um baita goleiro, o Volpe eu acho muito bom. Acho que da era Rogério aí depois, acho que o Volpe é o melhor goleiro que tem. Isso eu também concordo. Eu acho que é até unanimidade no São Paulo, porque depois do Rogério Ceni foi uma fase de vacas magras ali que é impossível ter confiança ali atrás. Pra você, Lucas, tem alguém de São Paulo hoje aí que dava para ser titular no Corinthians? Porque o Corinthians aí tá vivendo uma dificuldade meio grande em 2020. É que você fez eu lembrar de umas épocas boas que eu já tava viajando. Se nossa boleta entrando no lugar do Castan, mano, eu já tava aqui há uns 10 anos já no bagulho aqui já. Não, deixa eu pensar aqui. Daniel Alves seria banco do Fagner, então não daria certo. Isso tá mentira, né? Fagner ali não tinha como sair do time. Ó, tem cara que não sai do Corinthians nunca. O Cássio nunca vai ser banco. Fagner não vai ser banco. O Gil também não. Então já elimina a zaga e lateral aí já. Mas eu acho que tem um cara de São Paulo que eu gosto, único talvez, que é o menino lá, o Igor Gomes. Eu acho que ele seria um bom reforço ali no meio campo. Bom. É bom, tá jogando muito ali no São Paulo, titular. Acho que Igor Gomes e Cantillo e Luan dariam um meio campo bom. Aí ninguém sim. Marca, que se dane, ninguém marca. Ralf saiu. E agora com o Jô voltando, né? Ixi, o João metendo caixa ali. Você é louco, o rei dos clássicos voltou. Clássico quiz agora, um especial clássicos do Não Seja Clubista. E aí é o seguinte, eu vou fazer as perguntas, vocês já estão com as plaquinhas dos universitários aí, entre A, B, C e D, e aí vocês só levantam para saber qual alternativa que vocês escolhem, tudo bem? Tá certo? Beleza. Vamos para a primeira pergunta? Bora. Bora lá. Quem é o maior vencedor do Majestoso? Alternativa A, Corinthians, 125 vitórias. Alternativa B, São Paulo, 112 vitórias. C, Corinthians, 130 vitórias. Ou D, São Paulo, 132 vitórias. O Cão colocou A. Murilo foi na C. A alternativa certa é Murilo. C, Corinthians, 130 vitórias, é o maior vencedor do Quem estiver Majestoso. assistindo vai achar que eu sou corintiano, velho. Mano. Mas a gente Quem sabe, não, fez acertado. eu tô jogando pela lógica, é a lógica. 1-0 Murilo, vamos para a segunda agora. Quem mais fez gols no Majestoso? Qual clube fez mais gols no Majestoso? Vamos lá. Corinthians, A, 412. B, São Paulo, 393. C, São Paulo, 453. Ou Corinthians EAD, 495. Perto ele, né? Eu vou na. Letra A. A alternativa certa é a D, com Corinthians 495 gols. Quase 500 gols o Corinthians já fez no Majestoso, é o clube que mais fez gols no clássico. É que eu fui baseado que tinha jogo que o Corinthians ganhava de 1-0, entendeu? Eu me baseei que tinha jogo que o Corinthians ganhava de 5, de 6. Entendeu? Então. Pergunta 3. Qual é a maior goleada do Majestoso? A, São Paulo 6, Corinthians 1. B, Corinthians 6, São Paulo 1. C, Corinthians 5, São Paulo 0. Ou D, São Paulo 4, Corinthians 0. Corinthians 6-1. É a B, né? Corinthians 6-1 é a B? É a. Alternativa certa é Corinthians 6, São Paulo 1. Os dois acertaram, mas a maior goleada também é São Paulo 6, Corinthians 1. Isso aconteceu lá atrás e o São Paulo também já ganhou de 6-1 do Corinthians. Ou seja, são duas alternativas. Não, isso é lenda. Deve ser pegadinha essa B aí. É lenda do futebol, é lenda. Agora, pergunta 4. Quanto foi o último jogo entre São Paulo e Corinthians? Alternativa A, São Paulo 1, Corinthians 0.
B, São Paulo 0, Corinthians também 0. C, São Paulo 3, Corinthians 1. Ou D, São Paulo 1, Corinthians 1. 0x0 ou empate 1x1? Ah, lembrei. Eu já tenho aqui, já lembrei. Põe aí você primeiro, então. Vai. Não. Acabou o tempo. Qual que é a do empate? Qual que são as dos empates aí? Qual que é as letras dos empates? A B, São Paulo 0, Corinthians 0. E D, São Paulo 1, Corinthians Eu vou na B. 0x0. Eu vou na B. A alternativa certa é a letra B. 0x0, São Paulo e Corinthians. 0x0. Esse jogo aí foi quando o Ione Gonzalez estreou no Morumbi. 0x0. Foi o último jogo do Paulista, antes do passo. 0x0 por enquanto, então. O São Paulo tá ganhando de 3x2 do Corinthians. Murilo 3, Lucas 2. Vamos para quinta pergunta agora. Quinta pergunta. Quantas vezes São Paulo e Corinthians decidiram títulos? Mas é só títulos oficiais. Alternativa A, 30 vezes. B, 21 vezes. C, 26 vezes. Ou D, 16 vezes. Eu tenho acho que não tenho certeza. pouquíssimas vezes que eu vi o São Paulo jogar a final com o Corinthians. Eu vi a do Paulista agora faz pouco tempo. Seus 26 decisões acertaram. Ponto para os dois. 26 vezes o Corinthians decidiram título. Não, porque parece muito, porque hoje não tem muitas decisões com clássicos, principalmente porque tem pontos corridos, alguma outra competição não se encontra, mas antigamente era muito comum. Nossa, eu não lembro de outra final sem ser a do Paulista que eu tenha visto, cara. Brasileiro Paulista de agora. 90. Ah, você fala recente. Recente eu não lembro, não. Até eu tô pensando lá atrás. Tem a Recopa, é verdade. Tem a Recopa de 2013. Libertadores e Super. No ano passado, deve ter bastante. Deve ter tido bastante, foi 26. A sexta pergunta, quem é o artilheiro do Majestoso? O fabuloso. A, Baltazar, do Corinthians. B, Teleco, do Corinthians. C, Serginho Chulapa, do São Paulo. Ou D, Cláudio, também do Corinthians. Lucas, eu vou com você, velho, porque eu não sei de verdade. Eu vou na D também, porque eu não sei. Ai, que safado. Mas quem ganhou foi o Corinthians mais o Teleco. O Teleco é o maior artilheiro do Majestoso, 24 gols marcados. Ninguém acertou, ninguém Cláudio botou. tem quanto? O Cláudio tem 16. Fez bastante também. Vamos para a sétima pergunta. Por enquanto, 4 para São Paulo, 3 para o Corinthians. Quantos jogos aconteceram no Majestoso no século XXI, de 2001 para cá? Nossa. Alternativa A, 68 jogos. B, 82 jogos. C, 74 jogos. Ou D, 90 jogos. Cara, é chutão. Não tem como saber. Lucas, não tem como saber. Para de ficar fazendo conta que não tem como saber quantos jogos foi, mano. Não, eu tô pensando na lógica. Eu também, mano. C. 74. Ponto pros dois, acertaram. 74 foi entre São Paulo e Corinthians. Tá empatando muito, só que o São Paulo tá na frente ainda por causa do corintiano no começo. Vamos para a penúltima pergunta agora, é a oitava. Quem mais venceu no século XXI? Corinthians, 29 vitórias. B, São Paulo, 23 vitórias. C, São Paulo, 20 vitórias. Ou D, Corinthians, 23 vitórias. Então deixa eu virar a página aqui. Acompanhe o São Paulino. Mais um empate, ponto para os dois de novo. Eu pensei que 29 era a D. 29 vitórias, o São Paulo ganhou apenas 20 vezes do Corinthians no século XXI. Eu não perco mais, hein? Só tomo um empate agora, hein? Eu não perco mais, hein? Agora é a última. Tá 6-5 pro São Paulo. É no final do jeito Corinthians. Vai.
Quem é o artilheiro do Majestoso no século XXI? A. Reinaldo do São Paulo. B. Guerreiro do Corinthians. C. Luiz Fabiano São Paulo. Ou D. Danilo, que jogou no Corinthians e no São Paulo. Tô entre os dois últimos. Eu já sei que os dois primeiros não é. Reinaldo é impossível. O Guerreiro, talvez. Guerreiro, mas eu fico Danilo e Luiz Fabiano, cara. Vai, Lucão, dá sorte, mano. Joga Guerreiro, ou joga Luiz Fabiano. É a última. É a última. Danilo. É seu eu jogo D? Guerreiro. Eu jogo Luiz Fabiano. Eu jogo Luiz Danilo. Fabiano. Luiz Fabiano e Danilo. Desde Danilo. Temos um campeão e o campeão hoje é o tricolor paulista, porque foi Luiz Fabiano com 10 gols marcados. 7 Como é que ele faz? Vou tirar aqui, né? É o título que São Paulo ganha do Corinthians depois de 8 anos. Me contrata, hein? Me Eu contrata. pensei assim... Ó, você pode ver todo o vídeo aí, ó. Eu não apostei uma vez no São Paulo. Eu falei, não vou apostar agora também, não. Danilão. Murilo fez 7 de 9 perguntas e o Lucas fez 5 de... Um aproveitamento muito bom, parabéns para vocês dois. E você, aliás, Murilo agora vai ganhar um prêmio, vou até pegar aqui. Parabéns, Murilo. Grande vitória. Estamos chegando ao fim agora do nosso Não Seja Clubista, mas antes eu preciso falar com o Murilo, porque o Murilo foi o vencedor. Murilo, você prefere decidir fora de casa ou dentro de casa? Só para saber. É contra que time? Contra o Corinthians? Decido dentro de casa, então. Dentro de casa. Então vamos primeiro lá para Itaquera, porque o Lucas que vai falar primeiro. Lucas, você tem 30 segundos para falar por que o Corinthians é o maior time do Brasil. É fácil. Começando. Bom, o Corinthians é o melhor time do Brasil por causa que ele é o maior campeão mundial segundo a FIFA. Ponto. É o maior campeão paulista, maior campeão de estadual. Ponto. É maior campeão não é, mas brasileiros concretizados sim, nada igual o Palmeiras, que é imaginação no fax. Palmeiras é fax. E o Corinthians porque tem a maior torcida do Brasil. Coringão é gigante. Agora é a vez de ir pro Morumbi, porque o São Paulo decidiu escolher dentro de casa. Murilo, 30 segundos, porque o São Paulo é o melhor time do Brasil. Tenho Libertadores, não alugo o estádio. Sou ex-brasileiro e nunca fui rebaixado. Pronto. Acabou, cara. 3 Libertadores, 2 Mundial contra o Barcelona e Milan, 1 Mundial contra o Liverpool, pode falar o que quiser. Rogério Ceni, o melhor goleiro do mundo, maior goleiro artilheiro, então, cara, não tem o que falar. Nem precisa nem deixar esses 30 segundos aí, porque só na minha cançãozinha eu já matei. Já. Acabou, não vai nem usar. Nunca fui rebaixado. Que isso? Que argumentos? Vamos pros dois. Gostei muito, achei da hora pra caramba. Gostei dos argumentos dos dois. Pra acabar agora, que o vídeo tá chegando ao fim realmente. Murilo, qual a expectativa do São Paulo agora para essa temporada que vai passar para 2021 aí por causa dessa pandemia do coronavírus? Cara, é a mesma expectativa desde que o Daniel chegou, né? O Daniel Alves chegou aí, é um líder nato aí, o pessoal brinca falando que ele não vai ganhar mais títulos. É difícil, eu acho que os campeonatos aqui no Brasil são mais difíceis mesmo, comparado com você pegar um campeonato espanhol, acho que o Barcelona ali é unanimidade com o Real, então, né, PSG, quando ele jogava lá na França, acho que o campeonato brasileiro, times brasileiros é um campeonato bem mais difícil, mas eu acho que o time de São Paulo tem um time bom, o Fernanes ali, o Pato, o Alves, então vamos ver, cara, a gente tá esperando para voltar a Libertadores, que acho que é o foco principal, né? Faz tempo que o São Paulo não ganha um título. Eu ia falar internacional, mas faz tempo que não ganha um título. Então, cara, é torcer. O time tá bom, então é esperar aí, mas tô com fé. Por mais das brincadeiras aí falando que não tá ganhando do Corinthians, mas tá bem no Paulistão e próxima temporada aí, quando voltar o brasileiro, vai tá voando, eu acho. Boa. Não, bom argumento. Tem que confiar no seu time. Não precisa falar que poxa, só perde, mas tem que confiar. Se não for torcedor, quem que vai acreditar? Lucas, quais são as expectativas do Corinthians para 2020?
de 2021. Eu acho assim, essa pandemia, por um lado, foi boa pro Corinthians por causa que tava mal no Paulista. De repente, agora voltando à pandemia, as coisas se acertam ali, né? Porque o primeiro ali, semestre do ano não foi legal, não. Mas eu acho que o Corinthians tem um time bom, algumas peças, falta acho que falta um zagueiro, acho que falta um meio-campista ali pensando mais, que o Jadson agora foi embora, então acho que falta um cara para pensar ali e o Luan ficar mais na parte da frente, né? É a minha opinião, né? Mas acho que o Corinthians na segunda parte pode render bastante. E eu, pelo menos, nunca fui rebaixado no Paulista. Beleza, pessoal? É que se for colocar sem zoeiras à parte, mas tipo assim, o Corinthians agora a preocupação dele é terminar o Paulista e Brasileiro. Sem zoeiras que caiu na Libertadores, não, mas é de foco em campeonato mesmo. Jogar muitos campeonatos, tipo, você jogar um Brasileiro, jogar uma Libertadores, jogar uma Copa do Brasil. Faz você ficar, tipo, o time fica muito, sei lá. E eu não sei se é porque a gente não é jogador mesmo assim, não joga, já jogou vários anos em escolinha, essas coisas. Mas eu vejo os caras falando assim, pô, o São Paulo vai jogar, o Corinthians vai jogar, os caras jogou sábado, vai jogar na quarta-feira ou terça-feira, pô, tá cansado, os caras, nós jogava de final de semana, queria jogar de novo na segunda-feira, queria jogar de novo na quarta, então eu acho que às vezes é muito mimimi para uns caras que tem preparação toda, sabe? Uma equipe técnica por trás, então eu acho que o Neto sempre fala, eu acho que receber o que se recebe para não jogar direito, sabe? Pô, também, o Murilo já trabalha com física, ele já sabe um pouco mais da preparação de atleta, mais ou menos, tem uma ideia. Então, eu acho que ele sabe que dá para fazer esses jogos de quarta, domingo, se tiver um tratamento bom físico. Eu acho que vai de jogo para jogo. Se o cara falar assim, ó, o São Paulo vai ter três clássicos seguidos. Vai jogar Corinthians, São Paulo e Santos. Aí eu acho que é um negócio mais difícil porque é um nível muito técnico. Eu ainda tô pegando Paulista, tá? Não tô nem pensando em brasileiro, porque brasileiro é um pouco mais difícil. Mas a preparação que os caras fazem é muito grande, sabe? Tem nego que é mais novo que a gente. Tem 24, o Vitor tem 23, o Lucão tá nessa parte também, né? 23. Então, e os caras, acho que às vezes é uma moleza pra jogar bola, sabe? Na Europa não tem muito chororô. Vai ser uma verdadeira maratona de jogos. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, vai ter jogo pra caramba e vai ter clássico também bastante. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, Lucas. Espero que tenham gostado dessa conversa gostosa sobre o Majestoso. Murilo acabou melhor no quiz, mas nos argumentos o Lucas acabou pitacos ali meio ariscos, meio apimentados. E esse foi o Seja Clube. Tchau. Falou. Obrigado, valeu.